Estamos aqui em pleno Congresso MV. Não, tentei uma vez. E o Lucas e a Vanessa estão se servindo agora. Daqui a pouco vamos conversar. Mas vem almoçar conosco, você espectador. Olha só que comida gostosa. Delícia, maravilha. Quiabo também. As bênçãos da terra. E agora chegamos aqui na nossa mesa. Estamos almoçando a comidinha que você viu ali servindo. Comida vegetariana estrita, não é restrita, não. É estritamente vegetal. É uma alusão ao termo que Ellen G. White usou para a dieta de João Batista. Estritamente vegetal. Não comia grilo, não. Comia gafanhoto, porque ali os essênios tinham o costume de comer essa árvore que cresce lá no deserto da Judéia. Alfarroba. Então a gente vai tentar aqui comer de uma forma discreta, sem fazer muitos barulhinhos e sem sair alface por todos os lados. Mas o fato é que nós temos aqui um casal de amigos que está saindo hoje, então vamos aproveitar. Essa é a ideia, né? Aproveitar que eles têm um testemunho impressionante. É o Lucas Gonçalves e a Vanessa. Ele é autor do livro Evangeliópolis. Você já viu ou vai ver o vídeo chamado Evangeliópolis, parte 1 e 2. Mas agora queremos saber o testemunho deles, tá? A história deles, a jornada. Especialmente a Vanessa tem aí algo muito interessante a contar sobre a sua experiência. E que seja para a glória de Deus. Venceram o diabo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então, tudo que você acha que seria interessante para alguém que está também procurando a luz, você passou por vários estágios. Pode sintetizar em maior ou menor grau de acordo com o que Deus te conduziu. Tá? A história da minha conversão é um pouquinho longa e eu vou tentar dar uma resumida. Então, assim, eu percebo que eu sempre falo, e às vezes eu até me emociono, em pensar no amor de Deus, na misericórdia que Ele tem por nós, mesmo nós sendo tão rebeldes, né? Sim. Ele sempre me cercou de todas as formas. E a minha mãe, ela era católica, depois ela se tornou evangélica, passou a frequentar a igreja quadrangular. E eu, quando nasci, eu não fui batizada na igreja católica, eu fui apresentada na igreja quadrangular. Cresci e os anos passaram-se, a minha mãe ficou doente, ela veio a falecer quando eu tinha 18 anos. E aí, então, depois dos meus 18 anos, eu me tornei um tanto... A partir dos meus 15, na verdade, me tornei um tanto independente. Aí tomava as minhas decisões por mim mesma. E a partir de 2005 foi quando o Senhor começou a me cercar com a mensagem adventista. Então isso já faz um bom tempo. A tua família era conservadora, no estilo assim, sempre buscava o que está escrito? Não. A minha mãe, por exemplo, ela falava, inclusive, às vezes ela preparava carne de porco para comer. E ela dizia assim, a Bíblia diz que não pode comer carne de porco. Mas se você lavar ela bem lavadinha e ferver, você pode comer que ela fica limpa, né? Então, assim... O que tem que lavar são as verduras, porque o agrotóxico fica fora. Mas na carne, tudo que é toxina está dentro, né? Sim, então era evangélica, mas não tinha conhecimento profundo, né? Não estudava a palavra de Deus e é o que acontece muitas vezes, a gente se deixa guiar pelos homens, né? Pelo que os pastores falam. Então, em 2005 foi quando a mensagem adventista chegou até mim. Só que eu tinha aquele pensamento, né, do que todo mundo fala. Chegaram alguns livros para mim, e inclusive acho que até do pastor Bulhon, só que eu nunca li. Eu olhava e via o nome, e eu falava, mas acho que esses livros aqui são daquela seita, né? E guardava os livros e no final acabava jogando fora, né? Olha como Deus atua, hein? Interessante. Aí o que aconteceu? Em 2006,
eu fui para Bolívia. Eu morei 6 anos na Bolívia. 6 anos? 6 anos. Lá eu estudei odontologia. E quando eu estava no último ano, eu decidi largar a faculdade e voltar para o Brasil. É mesmo? Por quê? Porque eu não estava mais aguentando viver lá. Eu vivi, acho que, né, não tenho nada contra o país, nem é lindo, maravilhoso, mas eu vivi em La Paz e foi bem complicada a minha vida lá. Então eu decidi voltar para o Brasil. E eu lembro que eu tive uma amiga lá na Bolívia e ela era adventista do 7º dia. E um dia ela me levou na casa dela para almoçar. Ela me serviu meu prato e eu olhei e falei assim, nossa, e comi, eu falei, nossa, que linguiça diferente. Daí ela falou assim, pois é, essa linguiça não é a base de carne de porco, ela é a base de frango. Daí eu perguntei por que ela não comia a base de porco. Aí ela me explicou a respeito da questão da carne de porco, né? Ela era adventista. Adventista, só que assim, ela era uma adventista, só que ela não era que é o que acontece na maioria das vezes, não é praticante daquilo que a gente aprende, né, dos princípios. Então nós éramos muito parceiras nas bagunças, né, nas coisas que nós fazíamos. Então, mas enfim, tive esse contato que ficou. Isso, né? No curso de odontologia técnica? Não, eu fiz odontologia mesmo. Aqui no Brasil? Lá na Bolívia. Mas lá não completou? Não completei. Aí eu vim, e essa amiga é de lá, boliviana, que eu conheci na faculdade. Mas aqui no Brasil você fez o que daí? Aí aqui no Brasil, quando eu voltei, eu não sabia o que fazer, né? Porque bem complicado os trâmites de trazer o curso para cá e eu descartei a possibilidade. Aí eu fiz um vestibular no Instituto Federal do Paraná e consegui fazer um curso técnico em saúde bucal. Certo. Aí quando eu fiz esse curso técnico em saúde bucal, logo no começo, acho que no primeiro ano, Deus me colocou para trabalhar num consultório no centro da cidade de Curitiba. E eu tinha alguns contatos dentro do curso. Só que nesse período, quando eu saí da Bolívia, nesse tempo que eu queria sair da Bolívia, eu orava e dizia assim, Senhor, se o Senhor existe, por favor, me leve embora daqui e que eu possa, se eu chegar sã e salva lá no Brasil, porque a minha trajetória de vinda não foi por avião, foi por ônibus, e eu estava com o meu visto de estudante vencida, eu falei, se o Senhor me levasse, se o Senhor existe, se o Senhor me levar sã e salvo para lá, eu vou entrar nos teus caminhos. Né? Lá no Brasil, quando chegar? Lá na Bolívia, quando chegasse no Brasil, eu falei tão grave assim. Parece um avião que tá caindo. Aí o que aconteceu? Eu cheguei no Brasil e eu esqueci da minha promessa, né? Aí eu fui viver a minha vida aqui no Brasil. Daí eu queria trabalhar, daí eu queria estudar, eu queria ir pra barzinho, eu queria, né? Todos os prazeres que a gente acha que são prazeres e que na verdade são, né? É uma grande mentira, não preenche. E nessa época foi quando eu comecei, além de eu ter feito a promessa, ter quebrado a promessa, eu ainda comecei a me rebelar contra Deus. E quando nós tínhamos a oportunidade de nos reunirmos, sempre surgiu o assunto Deus. Aí eu começava a dizer, não, Deus não existe. Como pode Deus existir? Com tanto sofrimento nesse mundo. Ele tirou minha mãe quando eu tinha 15 anos. Eu não tive mãe, né, praticamente nessa idade que é tão importante. Ou seja, vamos fazer uma interrupção agora. E o seguinte, ela está então, nada especialmente religioso, espiritual, interrompeu a faculdade e voltou para o Brasil. Vamos deixar assim, stand-by, porque eu vejo que você não comeu nada até agora. Então come aí. E eu vou então dar a palavra para o Lucas, para ele falar também como foi o seu início até aí, sem se conhecerem ainda. Bom, eu cresci em igreja adventista. Minha mãe é adventista quase 40 anos. Fui batizado em 1997 na igreja adventista. Curitiba. Em Curitiba. E mais ou menos nos meus 13 para 14 anos, eu acredito, eu rompi com tudo. Já na minha adolescência, já no início da minha adolescência eu rompi com tudo. Mas eu continuava indo para a igreja porque afinal de contas era o meio de convívio, onde eu tinha meus amigos, né? Você foi batizado, você disse, então, mas qual foi o motivo de ruptura? Amizades? Eu costumo contar que eu tenho uma tristeza no coração de ter perdido muitos amigos que não foram
talvez compreendidos dentro da igreja e adolescentes como eu, não foi feito o esforço necessário para esses jovens, entende? Então, Clube de desbravadores. Clube de desbravadores, escola adventista. Não foi suficiente, então. Não foi. Eu e ainda tive o privilégio de crescer com amigos verdadeiramente cristãos, né? Mas eu, em algum momento, não sabia nem dizer de onde vinha a minha rebeldia, sabe? Durante a minha adolescência. Mas foi uma rebeldia profunda mesmo. Mas era muito grande em relação à educação, né? Adventista. Em relação à educação adventista, Você ia para a escola adventista? eu estudei na escola adventista praticamente a vida toda. E a escola adventista, e veja, eu ainda estudei em escolas adventistas relativamente boas, né? Mas hoje também, olhando para trás, com a luz que foi dada, a gente percebe que o ensino adventista não deveria ser o ensino adventista que é praticado, né? Porque ele é basicamente uma replicação do método católico, né? Com sabor adventista. Com sabor adventista, mas essa coisa da criança sentada tantas horas por dia em uma cadeira e exigências militares, né? Tudo isso. Para saber mais sobre isso, recomendo o livro Estudos em Educação Cristã. Tem aqui nesse link, congressomb.org/estudos. E além, assim, eu acho que existe o lado da rebeldia, que é uma rebeldia, vamos dizer assim, que possui uma motivação verdadeira, e uma parte da rebeldia que é a rebeldia mesmo, né? Vamos dizer assim. E flertei bastante com o ateísmo durante a minha adolescência. Dei muito trabalho para meus amigos cristãos nessa época, sabe? Fiz muito sofrerem também. E isso foi mais ou menos até os meus 19 para 20 anos. Então foi um período ali de 6, 7 anos, né? De completa rebeldia, completo desinteresse por qualquer assunto religioso. Mais ou menos com 19 anos, eu em um sorteio na igreja, até nem sei por que eu estava na igreja na época, porque em algum momento eu ia assim, encontrar amigos, mas já tinha se tornado raro até isso, né? Mas eu digo que foi o único sorteio que eu ganhei na minha vida, e nesse sorteio de JA e de semana de oração, foi um lar adventista. Foi o sorteio que talvez, né, salvou tudo que estava sendo perdido. E daí Começou a ler? Eu comecei a ler imediatamente o lar adventista. Por quê? Você tinha motivação para isso? Não sei, Daniel, não sei. Na época eu já tinha ingressado no curso de letras. Eu era estudante de letras na época. Uma faculdade secular. Na Universidade Federal do Paraná. Eu era estudante de letras quando eu ganhei esse livro do Lar Adventista. E também, pelo que eu me recordo, foi um dos raros momentos em que livros do Espírito de Profecia foram sorteados em programações da igreja, entende? E felizmente eu fui um dos contemplados, né? E o Lar Adventista eu comecei a ler, não sei explicar exatamente por que eu tive interesse em ler o Lar Adventista. Eu não sei. Então não estava com vontade de namorar já e casar? Não, eu era assim... eu queria estar com os meus amigos e fazer brincadeira, né? Não me passava pela cabeça de jeito nenhum. Então ingressou em letras, foi estudando... Eu estava no comecinho do curso de letras. Eu estava no primeiro semestre do curso de letras. Queria ser professor de português. A minha vontade era escrever. E no início do Lar Adventista, foi algo que me impressionou, assim. Talvez tenha sido, né,
A gente sabe que assim, não existe exatamente um momento de uma conversão, né? Mas talvez um momento que tenha sido um divisor de águas foi quando eu li, já no começo do Lar Adventista, aí no comecinho, que todo pai de família deveria ter noções de economia. E tinha recém aberto matrícula para o vestibular. Eu abandonei o curso de letras e fiz vestibular para economia. Foi mais ou menos assim. Foi mais ou menos Até aí. Aí eu não sei se você quer que ela volte para... Volte. Então tá bom. Como? Terminar aqui então. Então eu estava nessa luta, né? Rebelde contra Deus, descrente, não tão profundamente assim a ponto de pesquisar autores ateus ou pesquisar a respeito de evolucionismo, mas não acreditava que pudesse existir um Deus, porque pelo fato de eu ver tanto sofrimento nesse mundo e pelo fato de ele ter tirado a minha mãe tão cedo, né? Como Deus poderia fazer se existisse Deus, como ele poderia fazer uma coisa dessa, né? E nisso, mas era tanta bagunça na minha cabeça que eu não sei exatamente dizer o que acontecia, porque ao mesmo tempo que eu estava rebelde, que eu dizia que eu não acreditava, tinha há um tempo. Mas você vai chegar no espiritismo ainda? Vou. Há um tempo já eu vinha sonhando com a minha mãe. Ela sempre aparecia nos meus sonhos e me olhava muito profundamente e ela expressava que ela queria me falar alguma coisa, mas ela ficava completamente muda. E eu perguntava, mãe, o que a senhora quer me falar? Me fala. E ficava muda. A tua mãe tinha morrido quando você tinha quantos anos? Com 18 anos. Foi em 2004 que ela foi faleceu. Foi trágico, violento ou foi Não, a minha mãe teve um derrame quando eu tinha 15 anos e eu passei a cuidar dela. Dos meus 15 aos meus 18 eu parei a minha vida, porque eu era filha solteira e mais nova, e passei a cuidar dela. Então, em vez dela... Ela me chamava de mãe. Ela me chamava de mãe porque ela perdeu a memória, uma boa parte da memória me chamava de mãe. Então aquilo criou uma grande confusão na minha cabeça. Certo. E boa parte da minha infância eu também passei longe dela porque eu vivia com a minha irmã. Então, ela faleceu quando eu tinha 18 anos por um aneurisma cerebral. Aí abriram para fazer a cirurgia e só que ela faleceu logo depois que terminou a cirurgia. Então eu sonhava com ela. E nisso eu estava no curso técnico, trabalhando no centro, e tinha algumas colegas no meu curso, 2 colegas que eram espíritas. E tinha uma delas que sempre ia em sessões, e sempre ela dizia, às vezes a gente tinha que se reunir para fazer o TCC, e algumas vezes ela foi nos banhos que ela fazia lá, banhos de sal, eu acho que era, não sei exatamente. Aí eu achava tão esquisito aquilo, mas daí eu comentei com ela, né? E daí ela falou assim, olha... Pode ser que a tua mãe esteja tentando se comunicar com você. A princípio eu achei engraçado, né? E também como eu era filha a minha mãe era evangélica, a gente cresceu nesse meio, então existia o pensamento de que essa questão de consultar os mortos era algo satânico, né? Apesar dos pesares, eles entendem isso como satânico, aquela passagem de Saul e que foi consultar a necromante, né? Então ela falou, talvez a tua mãe queira se comunicar com você. Eu falei, será? Daí ela falou, eu falei, será que eu posso participar com você de uma dessas sessões? Será que ela vai aparecer para mim? Daí ela falou, pode ser que sim, pode ser que não. Talvez você tenha que participar de uma certa quantidade até ela aparecer. Pode ser que ela apareça, pode ser que ela não apareça, mas pode ser que ela tenha alguma coisa para te falar. Aí ficou pendente de que ela ia me fazer o convite para participar disso, né? E passou-se um tempo, eu saí do consultório odontológico onde eu estava trabalhando no centro e fui trabalhar em outro consultório odontológico mais perto da minha casa. Certo. Eu passava todos os dias, quando eu voltava do centro, eu passava na frente dessa clínica e dizia, eu gostaria de um dia trabalhar aqui, tão pertinho da minha casa, né? Eu posso ir a pé ou de bicicleta. Passou-se uns meses e Deus me tirou do centro e me colocou lá perto da minha casa. Aí, quando eu entrei nessa clínica, eu me fiz amiga de uma pessoa muito querida, que eu amo de coração, que é a minha melhor amiga. E aí eu, observando ela e tudo, em algumas conversas, eu descobri que ela era adventista do 7º dia. Então Deus novamente me colocou no caminho a verdade adventista, né? Aí chegou um belo dia, eu cheguei
e queria conversar com ela a respeito disso, porque eu tinha essa vontade de consultar, ir numa sessão espírita e consultar, ver se a minha mãe ia falar comigo. Estava lendo o Livro dos Espíritos de Allan Kardec e também acompanhando a trajetória do Chico Xavier, lendo livros a respeito dele, vi o filme a respeito da vida dele, e aquilo estava me chamando a atenção, né? E aí ela falou, eu perguntei para ela o que ela achava disso, né? Porque eu achei assim, como eu vi a atitude dela e vi que ela era uma pessoa assim bastante centrada, querida e demonstrava na vida dela ser realmente cristã. Aí ela me explicou com muito amor, ela me explicou e falou, olha, Vanessa, não faça isso, porque você é um caminho sem volta. Aí ela falou, eu tenho um livro para te indicar, que vem bem a calhar com essa situação. Daí ela me indicou o livro do Roger Morneau, Viagem ao Sobrenatural, e eu li esse livro, assim, ela me deu acho que na sexta-feira, e eu passei o sábado e domingo lendo, e não só bastou eu ler, eu ainda fui escutar em áudio no YouTube. Então, aquilo ali mexeu tremendamente comigo. E Aquela entrevista que Roger Morneau com uma pessoa, é um casal, né? Isso, Então, aquilo ali mexeu comigo. Eu falei, gente, não é possível. Será que é verdade isso? Mas é muita coisa para parecer verdade, né? Aí eu cheguei na segunda-feira, eu pensei comigo, parece coisa de filme, né? De terror. Aí eu cheguei na segunda-feira e falei para ela, gente, é possível isso? Daí ela falou, sim, Vanessa, isso daí é obra de Satanás, né? E se você entra nesse mundo, é muito difícil que você saia. Aí ela me falou, ela inclusive foi até com o esposo dela no consultório algumas vezes, o esposo dela até foi lá, nós conversamos muito, eles me falavam muito sobre as coisas. Eu não fazia ideia a respeito da lei de Deus, né? A gente tem muito claro aquela questão do não roubarás, não matarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe. E é isso, os mandamentos de Deus se resumem nisso, né? Só que eu nunca fui de guardar um dia, eu nem sabia que o domingo era um dia que os evangélicos e os católicos guardavam, então eu não me importava com isso. E pior ainda saber que existia sábado dentro da lei de Deus, né? Então, ela me explicou a respeito disso e ela me deu o livro do Grande Conflito. Ela me deu condensado na época, né? Sim. E era muito antigo o livro, bem usadinho, assim. Ela me deu, falou, olha, Vanessa, leia esse livro aqui e você vai entender muitas coisas, além disso que você já leu no livro do Viagem ao Sobrenatural. Aí eu peguei o Grande Conflito e li. Comecei a ler, eu falei, meu Deus, né? Leu em quanto tempo? Eu acho que eu devo ter demorado um mês, mais ou menos. Porque como é um livro um pouquinho mais grosso, e eu tinha que trabalhar e tudo, ia lendo aos pouquinhos. E também para digerir tudo aquilo, né? Porque não é um livro que você pega e você lê às pressas, né? Você tem que ler e, se preciso, reler de novo. Sim. Aí ela falou, daí eu li aquele livro, daí foi quando aí falando a respeito do quarto mandamento, fala a respeito da história da igreja, fala sobre a história a trajetória da igreja, a igreja católica, né, a perseguição que houve em relação aos fiéis, né, e eu falei, poxa vida, né, essa questão do sábado, e agora, né, e o que, daí falava também sobre a imortalidade da alma. Fala tudo, Fala né? tudo, fala de tudo. Então eu pensei assim comigo, eu encontrei as respostas que eu não conseguia encontrar em nenhum lugar e inclusive eu encontrei o motivo do porquê o sofrimento, né? Coisa que eu me questionava. Se existe um Deus, como pode existir tanto sofrimento? Então eu li aquilo assim e aí o que mais mexeu comigo? A questão do santuário. Aí eu falei, santuário no céu? Eu não entendi, eu não sabia nem que existia um santuário na terra. Quanto mais um santuário no céu. Aí eu comecei a fazer estudos bíblicos eu mesma. Aí eu procurava na internet santuário na terra, como funcionava na época dos judeus, né? Como que era o esquema, como que era a questão dos sacrifícios, como era a estrutura do santuário, né? E logo daí fui estudar Hebreus e o santuário celestial, né? E sempre sozinha. Daí eu lembro que eu pedi por correspondência um Bíblia Fácil,
Apocalipse e um Bíblia Fácil Daniel, e veio. Aí eu fiz esses estudos e passou um tempo, eu comecei a frequentar novamente a Igreja Batista. Porque teve uma época que eu frequentei quando eu era mais nova. Então eu passei então em vez de eu ir para a Igreja Adventista, eu fui frequentar células Mas você na tinha Igreja algum Batista. preconceito contra Adventista ou por quê? Porque eu achava que eu tinha que voltar para Deus. Eu só não sabia, né? Aí eu fui, frequentava então as células, que a minha cunhada sempre convidava para frequentar, e ao mesmo tempo eu ia na Igreja Adventista. Eu estava fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. De sábado, de manhã. Isso, só que daí eu ia na Igreja Adventista, eu ia a cada, tipo, uma vez por mês, a cada 2 meses, e sempre ficava lá atrás. E sempre qual foi ficava a lá tua atrás. impressão? Então, quando eu cheguei, a princípio eu não fui recepcionada nem nada, eu fiquei mais na minha. Eu queria só observar como que era. O que me impactou muito, que eu gostei muito, eram nos momentos que haviam hinos do inário. Eu gostava muito disso. Também havia algumas pessoas que levavam a sério os princípios. Isso aí foi em que ano? Isso foi em 2016. Tinha hino do inário e disseram também... Eram poucas telão, vezes que haviam, né? era Mas só no telão. Só no telão, Você assim. gostava pelo seu transfundo mais tradicional da Batista. Isso, exatamente. Foi o que me chamou bastante a atenção na Igreja Adventista, foi o fato de ser mais tranquila como a Batista. Na época, quando eu ia, a Batista era uma igreja tranquila. E eu lembro que teve uma época que a minha mãe até tentou levar a gente para uma igreja neopentecostal, assim, mais... que você fala em línguas, que tem todo aquele barulho, e aquela questão dos demônios, e eu nunca gostei, nunca. Então eu tinha um trauma em relação a isso. E eu lembro que às vezes a gente ia no domingo, a gente acordava 6 horas da manhã para ir na igreja, e daí você entra na igreja, e daí aquele momento que é supostamente culto de buscar o Espírito Santo, culto de louvor. E daí a pessoa entra num transe assim e começa a falar em línguas, sei lá que língua que é aquela, e daí eu pensava assim, mas então, isso quando eu era adolescente, né, quando a minha mãe obrigava, eu pensava assim, nossa, então o Espírito Santo não quer saber de mim, porque eu não consigo falar. E nas minhas orações eu dizia, Espírito Santo, por favor, venha sobre mim e que eu consiga falar desse jeito que todo mundo fala. Porque isso era o batismo com o Espírito Santo. Então, mas uma não confusão. veio. Nunca. E nos seus livros que você lia, Allan Kardec e Chico Xavier, você não tinha explicação o que eram essas línguas, que era do diabo, não? Não. Eles falavam mais sobre o quê? Assim? O que é Allan Kardec e Chico Xavier? O Chico Xavier, ele é mais voltado assim para... Ele fazia muita psicografia de cartas que ele recebia de pessoas que já haviam morrido. Então são demônio. Isso, são pessoas que ele dizia que eram de mortos. São cartas, é uma mensagem bonita, de amor, de paz, de pensar no próximo, né? Certo. E Allan Kardec, ele tenta explicar como funciona o espiritismo e às vezes até usam argumentos bíblicos, né? Ele é o codificador, né? Isso, ele é o... Tem espiritismo branco? Então, existem várias ramificações do espiritismo, né? Essa minha amiga, ela ia no espiritismo que supostamente é de mesa branca. Que daí eles fazem essas sessões onde eles sentam numa mesa e eles conversam, cantam. E daí, acho que em determinada oportunidade, vem alguém ali se comunicar com eles, que a gente, né? Que é o mais popular de rodinha, assim? Isso. Mas daí também dentro do espiritismo existe, acho que também como é que é aquela Umbanda? Tem outras ramificações também, só que daí... Tem também uma coisa de sincretismo religioso, Isso. né? Tem o espiritismo misturado com religião africana, o espiritismo misturado com católico, então aí o sincretismo religioso cria várias correntes, né? Isso. O espiritualismo presumido reivindica grande liberdade. Você já leu esse capítulo? Não. E em linguagem macia e florida procura fascinar e enganar. Dizem que os requisitos de Deus, de lei, de servidão, e dizem que aqueles que lhe obedecem vivem numa vida de medo escravizador. Você
Leu isso? Não. Não? Em Allan Kardec. Então aqui deve ser outra classe do espiritismo americano, Fox, porque aqui o que me assusta é que não devemos, aqui fala que não devemos assistir suas reuniões, nem mesmo aí eles negam a Cristo. Eles negam a Cristo? Eles não têm Cristo como Salvador, né? Porque se eles têm a questão da reencarnação como uma forma de você pagar as coisas que você fez de errado nessa vida, então eles não necessitam de um Salvador. Eu até ouvi uma certa história de que Jesus, ele não morreu na cruz, que ele morreu aos 70 anos, que ele foi casado, que ele teve filhos. Por 70 anos. Entendi. Ok, então, mas você nunca chegou a ser possessa, médium? Não. Era só mesmo ensinamentos. Você nunca chegou aí? Eu não cheguei aí. Aí nessa... Nas sessões. Deus não conversar com a permitiu mãe, que eu fosse. né? Ela não foi. Nunca viu algo sobrenatural. Não. As coisas que eu vi de sobrenatural é quando eu ia na igreja evangélica, né? Só que daí depois exato. eu entendi que aquilo não era sobrenatural, né? As línguas, né? Isso. Você parou nas línguas, então. Pode continuar. Então havia essa questão de que se você não falava nas línguas lá, você não era batizado com o Espírito Santo. Então isso causa uma frustração em você, né? Causa uma frustração. Então, aí voltando lá para a questão, depois que eu li o Grande Conflito e comecei a fazer os estudos bíblicos, aí eu frequentava a Igreja Batista e frequentava a Igreja Adventista. Certo. Numa dessas reuniões que eu fui, num pequeno grupo da Batista, eu comentei os achados, né? Eu estava tão emocionada. E daí eu lembro que o pastor me chamou, até gerou uma certa discussão, e o pastor me chamou lá fora e falou assim, olha, cuidado com isso que você está lendo, isso aí não vem de Deus. Pastor da Batista. Certo. Né? Todo mundo fala muito bem dessa autora, mas essas coisas que você está lendo são coisas de Satanás. Cuidado que Satanás pode estar querendo te enredar. Aí eu fiquei pensando, pior do que eu estou, né? Por ser comigo, pior do que eu estou, não vou ficar. Aí continuei fazendo os estudos e nisso eu também estava sofrendo um pouco de pressão por fazer todas as mudanças. Porque assim que eu conheci a mensagem, eu já comecei a corrigir as coisas que eu via que eu precisava corrigir. Principalmente uma das coisas que eu abracei assim foi o deixar de comer carne. Eu não consegui parar de vez, mas eu parei de comer a carne e logo depois eu parei de comer o leite e derivados e por último eu consegui deixar o ovo. Então assim, eu me apaixonei pela mensagem, eu me apaixonei pelas coisas que eu li. Você não chegou na Igreja Adventista e falou, gente, é isso mesmo? Ou então as pessoas não falavam, cuidado, Ellen White tem que ser entendido assim, assado. Quando eu cheguei, porque assim, eu fui muito silenciosa. Relativizando. Então eu fui muito silenciosa. Aí quando eu passei essa pressão pelo fato de eu estar abandonando as coisas e estar me envolvendo com o Adventismo, aí eu passei a frequentar mais a igreja. Aí, isso. Eu participei de uma palestra de um pastor batista que falava sobre Apocalipse. E eu fui, e foi aí uma das vezes que eu tive certeza de que o caminho que eu estava trilhando era correto, porque o pastor lá, só pela misericórdia, as coisas que ele falava sobre Apocalipse, era uma salada mista. E uma dessas vezes também, no momento de angústia, eu orei a Deus no meu quarto, num sábado à tarde, eu nunca me esqueço disso. Eu tinha acabado de brigar com uma pessoa por eu defender o que eu estava abraçando, e eu chorei e falei, Senhor, se eu estou indo pelo caminho errado, por favor, me mostre, angustiada. E eu falei, eu sei que eu não posso fazer isso de provar o Senhor e pedir para abrir a Bíblia em algum lugar e que isso vai ser a resposta, porque a gente sabe que Deus fala através de toda a palavra e a gente precisa estudar ela, né? Só que naquele momento de desespero eu abri a Bíblia e a Bíblia me abriu no Salmo 119. Okay. Então eu li aquilo com tanto amor e com tanta certeza que eu falei, não, é esse o caminho. Então foi quando eu parei de frequentar, de pensar em frequentar a Igreja Batista, que eu tinha começado, e comecei a frequentar a Igreja Adventista. Aí foi quando eu fui recepcionada, porque daí eu passei a ir mais vezes, fui vista mais vezes. Aí me chamaram para conversar com a moça que era a mãe da responsável pelos jovens, me levou até a moça e aí me acolheram. Entendi.
Aí eu fui muito bem acolhida, e isso me chamou muito a atenção, porque a igreja, eles são muito, naquela igreja, eles são muito acolhedores, muito queridos. Só que daí eu passei a frequentar, fazendo os meus estudos sozinha, e um dia teve uma pregação do pastor Hamilton Menezes lá, ele fez o apelo, e eu fui lá na frente e optei pelo batismo. Aí eu lembro que foram na minha casa e perguntaram se eu já tinha feito estudo bíblico. Daí eu falei, eu fiz, mas eu fiz sozinha. Tem algum problema? Não, não tem problema. Daí já agendaram para mim a data do batismo. Tanto que o meu batismo foi em outubro, foi o último batismo antes da reforma da igreja. Certo. Então eu me batizei, e aí frequentando a igreja, e inclusive lá nos votos que a gente faz no batismo, né, aquilo lá é muito solene, é muito sério, né? Sim. E frequentando a igreja eu via que havia uma discrepância entre aquilo que eu lia e aquilo que eu vivia. Apesar de que aquilo que eu lia, aquilo que eu vivia dentro da igreja, né? Aquilo que eu via dentro da igreja. E no voto também, você viu que exigia... Eles leram todo o voto ou fizeram um resumidinho para você? Né? Não foi como... Porque, manual eu tive até outro dia eu vi um vídeo que dizia como que era e agora como que é, e o meu foi mais como que é. Mas mesmo assim, tinha princípios ali, era forte. E para mim aquilo ali foi muito sério, né? Você aceitar o espírito de profecia, as 28 crenças fundamentais e tudo. Então, eu abracei aquilo, eu amei e comecei a estudar e comecei a ver discrepância. Até aí ninguém chegou e falou para você, olha, você é vegetariana estrita, cuidado, sabe? Tem umas pessoas... Não, porque nessa igreja que eu estava frequentando, de todos os gostos, assim, há o estrito, há o ovo lacto, há o que come carne. Então, é uma igreja bem eclética. Então, você se batizou em que ano? Eu me batizei em 2016. Certo. E só que eu não parei por aí, né? Eu continuei, eu queria mais, eu queria aprender mais. E conforme você vai abraçando a luz, Deus vai te dando mais luz. Então, logo depois, eu me batizei em outubro de 2016 e a minha caminhada assim até eu conhecer o Lucas foi pequena, porque eu digo assim, eu tava engatinhando e Deus colocou ele no meu caminho, né? Certo. Então eu praticamente comecei a andar junto com ele na fé. E daí foi quando começaram a vir mais questionamentos. Eu já tinha algumas coisas na minha cabeça bem ali guardadinhas que eu não comentava com ninguém. E daí veio ele, e ele já é uma pessoa mais crítica, assim, ele realmente se pergunta. Então juntou ali as ideias e a gente foi avançando em fé. E Deus foi indicando as coisas. Eu procurava muito na internet. E foi então quando eu cheguei num vídeo do MV, certo, que falava sobre uma determinada pessoa. Vamos colocar uma pausa aí para você comer mais um pouco, senão a digestão já vai terminar e já vai... acho que já terminou porque eu já perdi a fome. Mas com o Lucas nós paramos na faculdade de letras, né? Isso, eu tinha recebido o Lar Adventista, né? Ganhei um sorteio Lar Adventista. E tive interesse em ler o Lar Adventista. Certo. Então, acho que talvez se eu tivesse ganhado esse sorteio aí alguns anos atrás, não sei, né? Sim. Mas era o momento, né? Então, eu decidi estudar economia em razão do Lar Adventista. Uau. Em razão do Lar Adventista. E é claro, o Lar Adventista eu li, reli, comentei. E dali para frente eu parti para outras, né, para o restante da literatura do Espírito de Profecia. Mas começou com o Lar Adventista. Eu li o Lar Adventista antes, inclusive, do Grande Conflito. Nós temos aqui no aplicativo, né, Lar Adventista, eu pus a palavra economia somente, aqui em cima. Então, tem várias menções, né? Economia, abnegação... Só na verdade, não é bem uma correção. O livro que eu ganhei no sorteio foi Fundamentos do Lar Cristão. Que foi lá que você encontrou economia. Isso, que Fundamentos do Lar Cristão é a versão resumida do Lar Adventista. Ok. Tá? Então eu falo Lar Adventista, mas o que eu ganhei mesmo foi o Fundamentos do Lar Cristão. A versão condensada. Isso. Só que daí, como eu tinha lido o Fundamentos do Lar Cristão, e daí eu descobri que existia a versão maior,
logo em seguida eu comprei o Lar Adventista, né? Então eu li novamente, só que daí li o livro inteiro. Eu nem estou achando aqui. Será que é FC? Eu acho que é FC. Mas no Lar Adventista também existe a citação. Sim. É só para corrigir já aqui então FC você vê Fundamentos Lar Cristão, não deve ser confundido com o FEC, que é Fundamento da Educação Cristã, e esse sim é uma compilação, não é condensado, né? Ok. Então está precisando da economia. E o Lar Adventista então foi o portão de entrada para a literatura do Espírito de Profecia, né? Você gostou, se apaixonou também? E daí... Não, o Lar Adventista para mim foi... O que eu vou dizer, né? Eu marco a minha vida antes e depois do Lar Adventista, né? Divisor de águas. Foi um divisor de águas, antes e depois do Lar Adventista. Olha. Então eu considero que o ano em que eu recebi o Lar Adventista foi o ano da minha conversão, né? Amém. Foi o ano da minha conversão. Então, isso foi em 2008, né? Isso foi em 2008. Estava com 19 anos na época. Então, eu me aprofundei, li outras coisas. Então, claro, para mim, assim, Ellen White até então era um autor como qualquer outro, né? Não, isso aqui é diferente, isso aqui tem poder, isso aqui é diferente. Eu vou continuar lendo outras coisas, né? E cresci muito assim naquele contexto em que existia aquela polêmica de irmãos dizendo, não, mas Ellen White era doida, e daí outros irmãos dizendo, não, mas tem coisa que aproveita. Eu cresci nesse contexto, né? Eu cresci nesse tipo de discussão entre irmãos da igreja, aquelas conversas de almoço no menor. Isso, aquela conversa, não, mas veja, eu conheço um irmão que ficou louco de tanto ler Ellen White, eu conheci outro que resolveu fazer coisas que depois teve que voltar atrás, dissidências, né? História de dissidências. Curitiba, né? O foco. Então, até então eu vivia das lendas, né? Que correm entre os adventistas. Pessoas que foram para o campo e se arrependeram. Isso, muitas dessas histórias, né? E fracassaram, né? Então você já estava bem vacinado nesse sentido. Isso, eu cresci com essas lendas, né? Correndo entre os irmãos. Então, essa era a referência que eu tinha. Mas né? isso te atrapalhou de você ver certa classe de vídeos? Opa, não. Então, isso aí já é extremismo mesmo. Não, eu nunca tinha lido nada do Espírito de Profecia. No caso. Nada. Nunca tinha tido interesse. Até meus 19 anos eu não li absolutamente nada do Espírito de Profecia. Então de admirar que você não tenha tido essa barreira quando leu o Lar Adventista. Né? Não sei. Não sei. Mas, não sei. Como Deus atua, enfim. Eu acho que era um momento assim de... Talvez esse é o momento de sensibilidade em que ele vai ler e prestar atenção, né? Certo. Então foi esse caminho até de 2008 até 2016, quando eu conheci 2017, quando eu conheci a Vanessa, comecinho de 2017, foi algo como tatear no escuro, sabe? Ir por conta própria, ler um texto aqui, outro ali, aí fui ler ali o Grande Conflito, Primeiros Escritos, Santificação, enfim. Mas e outros livros da CPB, não? Li. Não vou aqui citar nomes, né? Mas depois que você lê o Lar Adventista e você vê escritores, né, comuns, escritores, teólogos, bom, pode ser uma pessoa com doutorado, tudo, mas não tem poder, né? É vazio. Então, assim, para ter uma vida feliz mesmo, mais do que o Lar Adventista, você não precisa, né? Você não precisa. Quer dizer assim, quer ser feliz no lar? E veja, eu tinha 19 anos. O que me passava pela cabeça casar? Eu não, sabe? E ficou para mim que, bom, se eu um dia casar, tem que ser isso aqui. Se for diferente disso aqui, eu nem caso, sabe? Se for diferente disso aqui, eu nem quero casar mesmo. Daí eu fico solteiro, mas, enfim, aprendi, né? Aprendi. Sozinho. Como é que é? Antes sozinho do que mal acompanhado. Se for para casar e não for para ser assim, eu prefiro ficar solteiro. Mas,
alguns anos depois, os caminhos se cruzaram, né, amor? E ela, enquanto acontecia tudo aquilo com ela, eu estava na igreja, fui líder na igreja, fui líder de jovens, tentando encontrar amigos, irmãos no caminho para também conversar sobre essas coisas. Eu lembro de um amigo muito querido lá de Curitiba, que discutiu e debateu o Lar Adventista comigo, leu também. Esse amigo, eu creio que muito em breve virá aqui com a gente para o congresso. Quem sabe ano que vem no outro. Ele tentou ir no último congresso, mas acabou não conseguindo. Um irmão maravilhoso lá de Curitiba. Então, tentando encontrar irmãos para poder conversar a respeito, né? Então foram anos assim de luz chegando e tudo acontecendo, e você não sabendo o que liderança fazer. na igreja, não sabendo o que fazer, discordando de algumas coisas, tentando harmonizar outras. E quando eu conheci a Vanessa, então, eu pensei comigo, eu vou dar um lar adventista de presente para ela e ver o que ela acha. Vocês já se gostavam um pouco? Eram amigos? Nós éramos amigos. Conversávamos. Nós éramos amigos, Igreja conversávamos. diferente, mas perto. Não, então, é que eu não contei essa história. Na verdade, assim, eu morava em uma região de Curitiba, né? Pinhais, uma cidade na região metropolitana, e eu passei em um concurso público como economista do outro lado da cidade. Ok. Então eu fiquei um tempo fazendo esse trajeto, eu levava mais de 1 hora para voltar para casa, e daí eu decidi que eu precisava morar mais perto desse novo local de trabalho, onde eu trabalho como economista, e daí procurar uma congregação ali próximo, né? Mais próximo de onde eu estava morando. E a congregação mais próxima era essa igreja onde eu conheci a Vanessa. Entendi. Ele até foi, acho que em 3, né? Eu fui em algumas igrejas, né, na região onde eu me mudei. Não gostei das igrejas, não me sentia à vontade, não conseguia conversar com os jovens. A Né? gente quer um pouquinho ouvir da Vanessa, essa parte romântica. Mas ele conta tão bem, tão bonitinho. Aí, pelo que ele me contou, né, ele procurou algumas igrejas mais próximas da casa dele, mas, como ele falou, não se sentiu bem, não tinha também tanta presença de jovens, até que procurou lá no Encontro Uma Igreja, né, amor? Não, na verdade eu olhei no Google Maps Google mesmo. Maps, Certo. E essa igreja onde a gente se encontrou é a igreja mais próxima de onde eu estava morando na época. Eu fui em algumas outras que eram mais distantes. Certo. E daí acabei indo nessa mais próxima. Mas, Tá, então essa igreja que eu frequentava era mais próxima da tua casa, daí você foi lá na igreja, né? Eu queria encontrar um lugarzinho assim, falar, bom, agora mudei, tô morando em outro lugar da cidade, eu preciso de uma igrejinha aqui perto, né? Onde eu possa ir, se não der para ir andando, mas que eu não precise andar de carro muito distante. Sempre gostei dessa ideia de não precisar nem pegar ônibus, nem carro para ir para a igreja, sabe? Então, no começo, amizade, 2 jovens, tinha outros jovens, talvez. E como é que foi daí? Aí ele teve um acampamento, né, de carnaval, que ele foi no acampamento e na esperança de me encontrar lá. Só que eu não fui no acampamento de carnaval. E daí ele não sabia como que era o meu nome e ele queria falar comigo de alguma forma, né? Aí nós tínhamos uma moça na igreja que ele procurou nos Facebooks, acho que de 2, né? Porque eu tinha o contato de jovens na igreja, mas eu não tinha o dela. Certo. Na época ainda tinha Facebook, né? E daí eu fui rodando, eu procurei uma amiga da igreja. Falei, mas não, essa é a que tem mais contatos dentro da igreja. Eu acho que parece que tem mais, né, maior rede de contatos. Eu vou entrar no perfil dela e vou rodar até encontrar aquela moça. Você já gostava dela, assim, um pouquinho, uma pontinha. Ele tinha me visto. Eu tinha assim,
Eu tinha visto ela falar, por exemplo, na escola sabatina, uma vez, eu quietinho lá. Ó, então tá aí um segredinho, viu? Porque o homem, ele gosta quando a mulher se faz um pouco difícil, se esconde um pouco assim e tal. Aí ele, mas quando a mulher é oferecida assim, né, e fica em cima... Não foi então, assim. Então, mulheres aí o segredinho. Né? Ela era até difícil dá uma de... sumida, se faz um pouquinho difícil. Você ia assim e falou, não, agora eu vou conversar com ela, escapava. O homem gosta de desafios. E daí ele me procurou no Facebook da moça, daí, né, meu nome é com V, é o último. Eu lembro de estar dirigindo, parar no sinaleiro e, não, vamos procurar mais um pouquinho, uma hora eu chego. Tá? Aí me achou, aí como ele tinha ido lá no acampamento de carnaval e eu não estava lá, daí no mesmo dia ele me mandou uma mensagem no Facebook. Aí eu olhei e falei assim, nossa, esse rapaz me adicionou, né, mas eu achei que ele era namorado da outra moça. O que ele tá me adicionando no Facebook, né? Daí perguntei, você é o namorado da moça tal? Daí ele falou, não. Aí eu falei, ufa, menos mal. E daí a gente conversou ali o dia inteiro, assim, acho que 1 hora, mais ou menos, 1h30 pelo Facebook. E daí não conversamos mais, e daí passou acho que uns 3, 4 dias, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp. No começo vocês conversaram sobre coisas superficiais, assim. Ele perguntou quanto tempo que eu era aquela adventista. coisa mais uma linguagem enfática, né? De estabelecer um contato inicial, né? E aí na segunda mensagem... Daí na segunda ele me mandou uma mensagem perguntando que dia que eu fazia aniversário, no WhatsApp. Eu falei, nossa, mas como é que esse menino tem meu número, né? Onde que ele conseguiu? Por que ele tá perguntando isso? Por que ele tá me perguntando isso? Aí eu falei, faço no dia 12 de setembro. Ele falou, de que ano? Eu falei, vou ter que saber a minha idade. Daí eu falei pra ele, 12 de setembro de 85. Ele falou, não, só pra saber, porque eu faço no dia 12 de setembro de 1988. Sério? Então nós fazemos aniversário no mesmo dia. Olha. Então foi assim, o motivo da nossa conversa foi ele ter o nosso contato. E daí, a partir daí, nós começamos a conversar, só que eu tinha medo de criar expectativas, né? Eu pensava, não pode ser, ele não está interessado em mim. Porque ele era bem mais velho, então. Não, ele é mais novo. Mais novo. Isso, eu sou 3 anos mais velha que ele. Certo. Aí eu pensava assim, não, ele não está interessado em mim. Eu descarto isso, eu vou continuar conversando com ele, mas só por amizade. Só que eu já estava começando a criar um sentimento, né? Então eu já estava gostando dele. Aí eu pensei comigo, não, eu vou excluir o número dele do meu celular, eu não quero mais falar com ele, eu não vou mais mandar mensagem, e a menos que ele me fale que tem algum interesse, eu não vou mais manter contato. E daí, um belo dia, a gente foi no almoço, né, amor? Enfim, mas de forma resumida, o que aconteceu é que a gente tinha parado de conversar, eu não entendia por que ela tinha se fechado de repente assim, mas bom, tudo bem, né? E daí, num almoço da igreja, eu peguei o carro dela para manobrar o carro dela, porque estava difícil de tirar o carro. Falei, não, eu vou manobrar teu carro e vou tirar, então. Eu vou salvar o dia, né? E daí eu bati o carro dela. Segundo ele, né? E daí eu bati o carro dela. Por isso você queria resumir essa E daí eu bati o carro dela e isso foi bom. Só que foi uma coisa estranha, porque eu bati o carro dela na manobra, mas eu não tinha percebido realmente. E daí uma irmã da igreja veio e disse, olha, você viu você viu o estrago que você fez no para-choque do carro dela? Eu me assustei assim, como assim? Eu só... Você não sentiu nada? Não senti. Daí, não, você quebrou o para-choque do carro dela. E ela tinha saído com o carro e tinha ido embora. Eu fiquei preocupado, falei, poxa vida, Estragou o dia. Não. Não vai querer mais saber, nunca mais. Não vai querer saber, né? Mas aí eu fui lá e mandei novamente uma mensagem para ela dizendo que, olha, vai então lá leve o carro no latoeiro, veja quanto que fica e me diga, porque eu quebrei teu carro, né? Então, aí ela, tá bom, eu vou ver. E daí ela voltou a conversar comigo por causa disso, porque a gente tinha que tratar do carro dela que estava quebrado. Aí quando ele me mandou a mensagem, eu olhei e falei assim, nossa, mas do que ele tá falando, né? Aí era no sábado, assim, eu tava no ensaio do coral. Aí eu fui, olhei o carro e falei assim, gente, mas que estragado, não tem nada estragado aqui.
E é algo que até hoje eu não entendo. Daí eu não respondi ele no sábado, fui responder ele só na segunda-feira. Daí eu falei, não tem nada no carro, o carro tá tudo ok, não se preocupe, não tem nada com que gastar. Uau. Não tinha, simplesmente não tinha. Uma irmã da igreja que me alertou, e daí eu fiquei preocupado, Foi fake mas news. até hoje a gente não sabe o que aconteceu. Não sei o que Mas não aconteceu. tinha, mas não tava, não tinha, né? Mas foi Supostamente, a deixa pra gente voltar a foi um conversar. E foi como nós voltamos a conversar, e dali pra frente a gente começou a conversar mesmo, né? E daí, pouco mais de um mês depois, eu pedi ela em namoro, a gente começou a conversar mais, e logo que eu pedi ela em namoro foi quando eu dei de presente pra ela o Lar Adventista também, pra ler. Na verdade, eu pactuei com Deus assim, Senhor, eu vou entregar pra ela um fundamento do lar cristão, que é o pequenininho, né? Pequenininho. Daí quando eu cheguei pra ela, olha, esse livro aqui foi importante pra mim, na minha caminhada cristã, na minha caminhada de fé, eu queria que você lesse também. Ele fez um pacto com Deus também, muitos anos, de que a mulher que lesse aquele livro e falasse que queria aplicar aquilo ali... Eu tinha com Deus que, né, Sim, se era fosse muito pra mim, importante pra se você. fosse para mim casar, teria que ser naqueles moldes, né? E daí eu levei o fundamento da cristã e falei, olha, e daí se você tiver interesse, tem um maiorzinho também, que é mais completo, tem mais coisa, que é o Lar Adventista. Aí a resposta dela já foi um pouco assustadora para mim, né? Então, já me dá direto o Lar Adventista. Não quero ficar com leiturazinha. Se é para ler... eu não queria ter que ler duas vezes, porque eu ia ter que ler o pequeno e ler o grande. Falei, se então é já pra dá o ler, grande. Tudo, todos os termos. me traz logo o Lar Adventista. Tá bom. E daí eu entreguei para ela o meu Lar Adventista, com comentários, com coisa, com risco. E ela leu em tempo recorde, assim, né? E daí quando ela, depois de acho que umas 2 semanas, né? Eu cheguei para ela e perguntei, e aí? O que você achou? O que você tá achando do livro? Não, né? Já terminei. Nossa, eu levei... Quanto tempo eu levei para ler, né? E daí eu perguntei, o que você achou do Lar Adventista? Eu acho que é o nosso dever. Tem que ser levado ao pé da letra. Aquilo ali não é uma mensagem alegórica, não, é ao pé da letra. É aquilo ali mesmo. Também. Se o nosso lar, Se eu casar com alguém... se supostamente, nós, né, se viermos a casar... Não, iremos. se é assim, iremos. Então, nós tivemos... E daí foi um período curto de namoro. Tivemos mais ou menos 3 meses de namoro, mais 2 meses de noivado e casamos em 2017. Uau. E os seus pais... Tava tudo bem, né? Seus pais já são adventistas. Sim. Ela é adventista. Tava tudo ok. E vocês, então, casaram em 2017. Em 1º de setembro de 2017. Ok. Então, assim, de lá pra cá, tem tido alguns crescimentos. Fala sobre a questão do MV lá, que você viu o vídeo. Então, daí eu vi o vídeo... Isso foi depois do casamento. Isso, já estávamos casados. E eu continuava pesquisando e às vezes o YouTube me dava algumas indicações, né? Porque como um assunto puxa o outro. Aí eu vi um vídeo do MV falando a respeito de um determinado assunto. E daí eu fui querer comprovar, né? Do que você estava falando. Aí eu fui e vi o vídeo que você tinha comentado. Porque fulano de tal tá saindo Isso. E daí eu vi o vídeo e falei assim, não... Na verdade, eu cheguei num vídeo, eu falei, quem que é esse que ele tá falando? De quem que ele tá falando? Eu quero saber por que ele tá falando dessa pessoa, né? Já tinha ouvido falar da pessoa. Aí fui olhar, assim, peguei uma pregação e falei, não acredito que ele falou isso. Aí eu já fui lá no vídeo da pessoa e comentei, assim, porque para mim o espírito de profecia é precioso, né? Não tem como você passar ele pelo filtro do evangelho, o que sobra você aproveita, né? Então a partir daí eu comecei a me questionar mais a respeito das coisas e dos assuntos banais que são tratados em muitos canais do YouTube. Então teve um canal que eu vi uma vez que falava um assunto muito banal a respeito da vida do casal, né? E daí eu fui e comentei, por que você não usa o seu dom para pregar o evangelho a todas as nações em vez de estar trazendo esse assunto a público, né? E às vezes até distorcendo as coisas como elas deveriam ser. Então, uma coisa puxou a outra, o IAG, o MV, foi tudo assim... E daí o sistema de sugestão de vídeos trouxe IAG. Aí eu ficava surpresa, feliz, mandava para ele as coisas. E fomos crescendo juntos, e daí já veio
as leituras, né? Materiais, 1888, uma bifurcação na estrada, o ritual do santuário. E assim a gente tem buscado crescer, né? Amém. Vocês foram pro último MV lá em Santa Isabel, né? Isso. Talvez o último que teve lá. Vamos ver. Agora os MVs estão sendo aqui em Capitólio. Estamos fazendo aqui. Vai ter em abril do ano que vem e tal. E nesse MV, então, o Lucas apresentou a palestra Evangeliópolis sobre... resume aí em 1, 2 minutos qual que é a ideia desse seu livro que você escreveu e já publicou. Tá. O Evangeliópolis, ele surgiu, eu acho que primeiro de uma angústia que Deus colocou no nosso coração, uma angústia terrível. A questão dos dízimos foi algo que, assim, para mim foi quase como um alívio quando eu descobri que eu poderia ser um missionário através dos dízimos, quando eu me converti, né? Eu não entendia sob essa perspectiva. Em 2008, quando eu me converti, para mim foi muito fácil, a partir dali, desejar devolver os dízimos. Chegar no final do mês e poder dizer, eu sou um missionário também, está aqui, ó, sabe? Entendi. E então, logo que a gente casou, continuávamos devolvendo os dízimos normalmente. E sentimos uma terrível angústia e aquela sensação de que a gente ia continuar andando em círculos por muitas e muitas décadas nesse mundo. Entende? Que Mateus 24,14 é aquela coisa que todo adventista tem, né? Algum dia, né? Vamos ver o que acontece, né? Então, a partir dessa angústia, a gente começou a procurar sobre o assunto, né? Mas por que, afinal de contas... tem lugares que ainda não estão evangelizados. São mais de 150 anos. O que acontece, né? Então vamos fazer uma pesquisa. Aí concordamos que nós íamos fazer uma pesquisa e orar, e a partir dali devolver os nossos dízimos conforme Deus revelasse, né? A princípio continuamos devolvendo os dízimos pelo caminho oficial, mas não conseguimos. Nós percebemos que não era uma responsabilidade maior que pesava sobre nós. Não era mais aquela coisa... Não é devolver e lavar as mãos. Isso, não era mais aquela coisa de... depois Deus vai cobrar daqueles homens, né? Não, Deus vai cobrar de mim também. Deus vai cobrar de nós também. Então nós... E se você quer ver o texto de Ellen White que fala isso, da responsabilidade do doador, assista aí a palestra Evangeliópolis, ou então leia congresso.org/evangeliópolis. Tem um livro lá em PDF para você. Então, surgiu daí. E daí eu coloquei no papel algumas coisas e fui pegando o Espírito de Profecia e anotando citações. Aí descobri os textos do Crest Collection do Spalding Maguen, que eu não conhecia até então, que revelam muito sobre isso. Onde você descobriu esses textos aí, meio obscuros? Com o IAG. Certo. Com o IAG. Eles faziam um vídeo sobre isso, já fizeram? Sim, o IAG tem vídeo sobre esses textos. Aí nós buscávamos uma palestra e outra e... e daí chegamos em palestras do IEST. Assunção. E daí, isso, Eric. E daí o IAG citava muito esses livros, mas Crest Collection, nunca vi Casa Publicadora publicar. Nunca, não sei o que é isso. E daí vários desses textos sobre também o barco Morning Star, o Ministério de Mestre, coisa que eu nunca tinha ouvido falar, né? E daí a gente foi juntando citações, e daí apenas fazendo, procurando fáceis aplicações e implicações desses textos, assim, que a gente pode, sem muito esforço, olha, se é assim, se a gente faz um pequeno, né, raciocínio, então logo vai ser assim. Então são algumas implicações e um pouco também da minha experiência enquanto adventista, crescido na igreja adventista, de tudo que se fala popularmente a respeito de evangelismo, né? As noções populares de evangelismo. E tentar encontrar no Espírito de Profecia como esses argumentos populares não se sustentam à luz da Bíblia e do Espírito de Profecia. Então é basicamente essa a ideia. Legal. Tá bom. Quer acrescentar alguma coisa, Vanessa, também para finalizar? Hoje vocês estão em Curitiba. Fale. Sim, então. Eu acho que estamos em Curitiba por pouco tempo, né? Porque, graças a Deus, o Senhor nos abençoou e nós conseguimos adquirir um pedacinho de terra em Morretes, fica mais ou menos a 70 quilômetros de Curitiba.
E a gente está agora planejando tudo para ver se nós conseguimos já começar a construir. E talvez até, acho que, se Deus quiser, janeiro, já fevereiro, a gente Nós já estávamos está... já, acho que quase desde o início do casamento. Desde que nós né? nos casamos era algo que nos chamou, a mensagem de vida no campo. E eu orava a Deus e orava a Deus. E ele é muito controlado com finanças. E daí ele dizia, amor, não vai ser possível agora. Talvez para daqui 3, 5 anos, talvez 10. Porque ele até criou, né, uma planilha lá. E eu fazia fluxos de caixa. Eu colocava assim, olha, se tudo continuar bem daqui 2 anos, se tudo continuar bem daqui 3 anos. Aí Mas ele... o que fez a diferença agora? Mudou? Aí ele dizia, às vezes ele dizia assim, amor, talvez um milagre. Antes disso, talvez um milagre. Daí eu falei, então eu vou orar por um milagre. Ele falou, então ora... Como a minha esposa também. Eu vou orar então por isso. Mas é que foi um lugar que era um valor e o proprietário, assim, ele fez um corte absurdo no valor do terreno. Absurdo. Até um dia estava um determinado valor anunciado e no dia que a gente foi ver era outro valor. Ele cortou assim mesmo porque queria vender mesmo, sabe? Entendi. E daí, logo que ele colocou no mesmo dia, a gente estava lá, porque a gente estava procurando outras... Vocês estavam fisicamente procurando terrenos. Nós estávamos lá na região de Morretes procurando, em Antonina, naquela região ali, procurando terrenos. E daí naquele dia, a gente olhou no site da imobiliária um terreno que estava um valor absurdo para nós, de alto. Ele cortou assim praticamente metade do preço. E naquele mesmo dia, já quase de noite, a imobiliária quase fechando. Cansados, né? Já tinha ido para vários lugares, veio, não dava certo. E daí fomos nesse lugar e fechamos daí. Mas porque realmente foi... E daí assim, até eu comento com ela que olha, por esse valor, se a gente esperasse até o final de semana para vir, isso aqui já estaria vendido. Uau. Glória a Deus. Então vocês estão indo para o campo, né? E também tem um projeto aí de evangelismo. Querem comentar alguma coisa? Ou seria prematuro? Na verdade assim, agora nós precisamos organizar essa ida para Morretes, colocar tudo isso em dia. Eu creio que não vai ser algo que leve muito tempo. E eu ainda estou vinculado ao sistema como empregado, né, de uma companhia de empresa mista, uma companhia de economia mista. Você é economista, faz análises, né? Eu trabalho com projeções econômicas, análise, fluxo de caixa, análise econômico-financeira, análise de investimentos, para uma grande companhia do Paraná, né? Uma empresa de economia mista. Então, estou orando ainda não sei como que vai ser isso, sinceramente. Se agora eu estou trabalhando em home office por causa do Covid, né? É um dinheiro importante nesse momento para fazer bastante coisa, né? É um dinheiro importante. E vocês têm já o valor para construir? Temos. Okay. Temos, graças a Deus nós temos. Então, a ideia está aumentando de preço, viu? Então, por isso que nós fechamos, a ideia, a gente quer começar a construir o quanto antes. Fizemos a terraplanagem, mexemos lá, construir o quanto antes. E daí no ano que vem, se Deus misericordiosamente permitir mais algum período de home office, algo assim, para mim conseguir organizar. E futuramente também desejo, aí sim, primeiramente pedir uma licença de trabalho, essa é a minha ideia. Tenho orado para saber, para que Deus abra para que Deus mostre se é realmente por aí o caminho, pegar uma licença e durante essa licença trabalhar com evangelismo, contando com esse material de cidades onde não há presença adventista, né? Okay. E quem sabe, é um sonho, né? Poder documentar, poder ter algo consistente assim para poder ter um exemplo de evangelismo bíblico, para publicar, para ser divulgado, sabe? Olha, fizemos assim, isso Deus abençoe, deu certo, isso não, isso talvez a gente precisa repensar. Certo, ou seja, fazer um experimento e ver, né? Isso. Sentir na própria pele. Que bom.
Deus abençoe, viu, a jornada de vocês. Disse Jesus: ide a todas as nações e ensinai. Então, que Deus conduza vocês, e muito obrigado pelo serviço que vocês têm prestado. Esse livro Evangeliópolis está disponível no IAG, tá? Você pode encomendar e por um preço aí simbólico, né? E realmente para revolucionarmos aí nossa abordagem de missão, porque do jeito que está, né, nunca vai acontecer nada. Não. Precisamos mudar urgentemente, uma reforma de evangelismo também, além das muitas outras que temos pregado, tá bom? Então Deus te acompanha, vamos fazer uma oração. Eu queria pedir a bênção para vocês dois. Só vai ser um pouco difícil aqui nesses tronos, a gente achar uma brecha. Eu sou magrinho, então... Cara. Senhor nosso Deus, queremos louvar o Teu nome pela vida do Lucas e da Vanessa. Por favor, acompanhe a vida dele, a sua jornada, a sua missão, e aplane o caminho perante eles para a vida no campo, e que Tu conduzas com respeito ao trabalho, home office, esse projeto evangelístico. A Tua vontade se faça. Queremos reclamar o Salmo 32, verso 8 para eles. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Sob as minhas vistas te darei conselho. Através de Jesus. Amém. 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 Amém.